Fala aí, concurseiro, chegamos aqui ao 12º vídeo da nossa série de 100 questões de TI para a Polícia Federal. Se você chegou até aqui, você já me conhece. Se você não assistiu ainda nossos vídeos, meu nome é GB, eu sou analista de sistemas, servidor público federal, sou professor e mestre em ciência da computação e estou aqui para ajudar você a vencer as disciplinas de TI, principalmente aqui nesse momento para a nossa prova da Polícia Federal, tá? A prova está se aproximando, o edital já está quase saindo, a expectativa é que o edital seja um pouco adiantado, não saia no dia 20 de maio, talvez saia agora no dia 16 de maio, mas a gente está aqui na expectativa, enquanto a gente aguarda, a gente vai aqui revisando os nossos conteúdos de TI, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, não se esquece de deixar o seu joinha, de deixar a sua inscrição e compartilhar esse vídeo com alguém também que esteja estudando para a prova da Polícia Federal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoria de geral da informação, a gente vai falar sobre ferramentas de internet e de intranet e vamos lá, vamos fazer essa revisão aqui de hoje que também tem assunto importante para a prova da gente, tá? Vamos lá direto para a tela. Então hoje aqui o que é que a gente tem? Nossa primeira questão aqui fala sobre o conceito de conhecimento. Ele é mais complexo do que o conceito de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização de informações recebidas, possivelmente combinando-as. Então ele diz aqui que o conceito de conhecimento ele é mais complexo que o da informação. Então vamos lá, vamos começar aqui do mais simples para o mais complexo. Então imagine aqui que eu tenho alguns fatos da realidade, e esses fatos aqui eles estão desprovidos de contexto e a gente não consegue identificar. Então imagine que são apenas números. Vamos pegar aqui o número 40, o número 1, o número 2, o número 7, o número 9. Isso aqui é o que a gente chama de dado, tá? São fatos do mundo real desprovidos de contexto. A gente não tem mais informações sobre esses fatos, então por isso a gente não pode chamar eles ainda de informação. Então basicamente isso aqui para a gente é um dado. Então, a gente vai pegar aqui, tá? Vamos separar aqui os dados. A partir do momento que a gente atribui um determinado contexto a esses dados, e aí a gente pode fazer um processamento ou algum tipo de organização, a gente começa a atribuir algum valor a esses dados e eles se transformam em informação. Então, imagine aqui que agora a gente tem uma tabela e esses dados podem estar aqui ordenados, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 7, 9, 40. Então eles podem representar aqui a classificação de um conjunto de pessoas num determinado concurso ou numa determinada corrida. Então no momento que a gente aplica contexto, tá? A gente processa essas informações, organiza esses dados, eles viram informação. Depois a gente tem aqui o conceito de conhecimento. Então, quando eu pego essas informações e junto com algumas outras informações, eu posso utilizar ferramentas, técnicas, métodos e experiências para, ao combinar essas informações, extrair mais alguma coisa do que a mera informação que está aqui. Então, combinando essas informações, organizando essas informações, aplicando aqui ferramentas, técnicas, métodos, experiência, eu posso criar aqui conhecimento. E esse conhecimento, eu posso utilizar ele para obter algum tipo, né, de vantagem competitiva quando a gente fala aí de uma organização. Então, a gente tem aqui dado, informação, conhecimento e, por fim, a gente ainda tem aqui o processo que a gente chama de inteligência. Então, inteligência, de fato, é pegar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento em uma determinada área e, a partir dela, a gente obter aqui algum tipo de vantagem competitiva. Então, veja que o conceito aqui de conhecimento, ele realmente é mais complexo que o conceito de informação e ele, sim, precisa que a gente internalize as informações, combine essas informações para dar uma utilidade muito mais útil do que as informações quando elas estão isoladas. Então, do mais simples para o mais complexo, eu tenho dados, informação, conhecimento e inteligência. Logo, essa questão que diz aqui que o conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, ela está correta. Então, temos aqui uma informação correta, né? Conhecimento ele é mais complexo que informação. Vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão, ele diz aqui, ó, na versão 2013 do PowerPoint da Microsoft Office Profissional, é possível abrir os arquivos no formato .odp.
.odp do Impress BR Office. Contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos para o formato PPTX originais do PowerPoint. Então veja, quem utiliza aí o BR Office, né, ou o Microsoft Office, deve saber que a gente tem a possibilidade de exportar isso para vários formatos diferentes. Por exemplo, eu posso exportar do BR Office, que é o .odp, para o próprio PPTX. Eu também posso exportar isso aqui para PDF e vários outros formatos. Então, quando ele diz aqui que não é possível exportar ou salvar arquivo nesse formato de PPTX, e essa questão erra, porque hoje em dia as ferramentas já estão bastante desenvolvidas e elas conseguem tanto ler quanto tratar e exportar esses dados para outros tipos de formatos. Então, eles estão muito bem desenvolvidos hoje e os dois formatos são praticamente intercambiáveis, né? Eu consigo abrir formatos do BR Office em softwares da Microsoft e eu consigo abrir softwares da Microsoft em aplicativos do BR Office. Então, essa questão aqui está errada, tá? Então é possível sim que a gente consiga exportar e salvar arquivos para o formato original do PowerPoint a partir do Impress do BR Office. Terceira questão de hoje aqui, nas aplicações de transferência de arquivo por fluxo contínuo, então vamos circular isso aqui, fluxo contínuo, os dados são transferidos como uma série de blocos precedidos de um cabeçalho especial. Então vamos lá, o que é fluxo contínuo? Quando a gente tem uma transmissão por fluxo contínuo, é o que a gente chama de streaming. É uma transferência por streaming. Então, esse tipo de transferência, ela joga dados o tempo todo, tá? Para a aplicação que está fazendo aquela requisição. Então, faço a requisição para o servidor e o servidor vai jogando aquele fluxo de dados de forma contínua, tá? Ele vai jogando esse fluxo de dados de forma contínua. Então, à medida que os dados vão chegando, a aplicação vai organizando e vai reproduzindo esse dado, tá? Então, isso é o que a gente chama de dados de streaming. Então, é basicamente o que a gente vê no YouTube, que a gente vê na Netflix, tá? Os dados, ele não vem o pacote de uma vez. É um conjunto de dados que vem chegando de forma contínua e a aplicação vai processando e vai exibindo aquilo dali. Essa questão aqui diz que essa transferência é feita por uma série de blocos. E na hora que ela diz isso, isso aqui faz dessa questão estar errada. Porque, na verdade, a gente tem dois tipos principais de transferência. A transferência por fluxo, que é essa contínua, né? Que é esse conjunto de caracteres contínuo que fica vindo lá do servidor, normalmente. E tem essa transferência de bloco, que nesse caso, sim, a transferência é dada por um conjunto de blocos. Então, o software lá é empacotado e separado em um conjunto de blocos, e esses blocos vão vindo e vão sendo enviados e vão sendo interpretados aí pela aplicação. Então, quando ela diz que esse fluxo contínuo é transferido como uma série de blocos, ela erra, porque na verdade é transferido como uma série de caracteres. Então, questão incorreta. Então, lembre-se disso. Esse processo de fluxo contínuo, o servidor vai ficar enviando, né, para o cliente, para quem demandou, para quem requisitou aquela informação, um fluxo contínuo de caracteres, seja lá binário ou qualquer outro tipo de formato. A aplicação vai ter uma capacidade específica de lidar com isso, então vai pegando aquele fluxo de dados, vai organizando e vai exibindo aquilo ali na tela. Tranquilo? Então vamos lá. Próxima questão de hoje. Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados, a gente acabou de ver aqui, fluxo de dados, podem conter áudio, vídeo e metadados. Sim, áudio normalmente via web é transferida via fluxo de dados e o vídeo também. E metadados, a gente já trabalhou um pouco aqui. Metadados significa dados, informações que falam sobre o próprio arquivo, sobre o próprio dado ali que ele está transportando. Então, aqui diz que podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização do áudio e do vídeo. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso aqui. Cada um desses três fluxos ele pode ser manipulado por diferentes programas, sim, processos ou hardware. Mas para que o fluxo de dados de determinada aplicação multimídia seja qualitativamente otimizado, na transmissão ou no armazenamento eles devem ser encapsulados juntos em formato de container. Então vamos separar isso aqui por parte, tá? Então a gente já viu que áudio, vídeo, eles são sim transferidos por fluxo de dados,
tá? E os metadados é que são responsáveis pela sincronização de áudio e vídeo. Então vamos lá, como é que isso funciona? Eu tenho aqui um fluxo de vídeo e eu tenho aqui um fluxo de dados. E eu tenho aqui um conjunto de metadados descrevendo cada informação dessa. E esse metadado serve para sincronizar o ponto do vídeo com o ponto do áudio. Então ele vai me dar aquele timestamp que diz, ó, esse ponto do vídeo está sincronizado com esse ponto do áudio. E com isso eu consigo juntar aqueles dois e fazer a sincronização para que o áudio e o vídeo, né, apareçam juntos de uma forma só. Mas ele vai mais além aqui. Ele diz, ó, para que o fluxo de dados de determinada aplicação multimídia seja qualitativamente otimizado, e aí ele quer otimizar essa transferência, tá? Ele diz que na transmissão, no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos em um formato de container. O que é que acontece? Esses dois fluxos de dados, eles podem vir para uma mesma aplicação separada. Então, imagine que isso aqui sai de um servidor e isso aqui sai de outro servidor. Isso poderia acontecer, tá? Eu tenho um servidor que armazena o vídeo, eu tenho um servidor que armazena o áudio, e aí eu mando esses dois e mando aqui o metadado, e a partir disso a aplicação vai ter a capacidade de reproduzir, porque ela vai saber sincronizar esses dados. Mas ele diz que para poder otimizar isso, eles deveriam ser encapsulados juntos e mandados em formato de container. E o que é que ele diz com isso? Ele quer dizer que isso aqui vira agora uma coisa só, tá? E essa trilha de vídeo e trilha de áudio, elas seguem juntas, e o metadado também vai fazer esse mesmo papel de fornecer as informações importantes para a aplicação renderizar isso daqui. Então, se ele vem separado, eu posso ter aqui um codec de áudio, tá? E um codec de vídeo, que faz essa tradução desse fluxo de dados e transforma isso aqui numa aplicação, e junto com metadados, com metadado, a aplicação vai fazer essa junção e a sincronização. Mas, de forma otimizada, se isso aqui vier junto, isso minimiza, tá, a possibilidade de erro de sincronização. Tá? Então, se vem de dois servidores diferentes, a probabilidade disso daqui perder a sincronia ou ser mais difícil de sincronizar mesmo tendo metadado é muito maior do que se isso aqui vier encapsulado já com, vou dizer aqui, o timestamp certinho. Tá? Então, ele diz que se a gente pretende otimizar essa transmissão, a gente deveria encapsular áudio e vídeo num só pacote e enviar isso aqui em um formato de um container, e isso aqui está correto, tá? Então faz até sentido lógico, tá? Menos técnico, mas se eu mando um fluxo de dados por um caminho e mando um vídeo por outro, né? Pode ser que haja algum tipo de interrupção nessa conexão do vídeo e não haja do áudio, e que algum arquivo chegue corrompido, o que não aconteceria se eu mandasse tudo no container. Ou tudo chega corrompido ou nada chega corrompido. Então, isso daqui traz uma garantia muito maior de que quando eu for executar essa aplicação, sim, eu tenho uma perfeita execução, ao invés de estar tendo a dificuldade de sincronizar dois fluxos de dados diferentes, né, dentro de uma aplicação. Então vamos lá, vamos partir para a próxima e última questão de hoje. Nas ferramentas de busca, o indexador, deixa eu marcar aqui, indexador, é o programa que navega automaticamente pela internet, localizando e varrendo documentos em busca de palavras-chave para compor base de dados de pesquisa. Como é que isso aqui funciona? Vamos pegar aqui o exemplo do Google, tá? A gente tem muitas páginas na internet e a gente tem aqui o buscador do Google, tá? Quando a gente coloca uma palavra-chave aqui, o Google vai fazer o quê? Ele vai na internet inteira buscar isso aqui? Não. O Google já tem uma base de dados das páginas da internet que elas já estão indexadas, tá? Então, o que é que o Google vai fazer? O Google vai na base indexada dela e procura quais são as melhores ocorrências a partir daquela palavra-chave da pesquisa. Aqui na questão ele fala que o indexador, tá? O indexador é quem faz essa busca automática. Tá? A gente tem duas figuras principais aqui nesse contexto de buscadores de web. É o indexador e o outro que a gente chama de rastreador. Rastreador. Tá? Em inglês é o crawler. Tá? Então esse rastreador, o que é que ele faz? Ele varre automaticamente os sites na internet, buscando links e fazendo esse mapeamento desses links, fazendo a conexão entre esses links. Depois ele armazena isso aqui
numa base de dados, tá? Faz um tratamento e armazena isso numa base de dados. Lembrando que esse rastreador é automático, tá? Ele é automático. Isso aqui é um bot, tá? O do Google é o Google Bots. Google Bots. O Googlebot faz isso aqui, e a partir do momento que ele armazena e organiza isso numa base de dados, a gente tem um indexador que vai sair aqui nessas referências que foram armazenadas, buscando palavras-chave e criando índices para essas páginas, tá? Então é assim que funciona. Só que a questão diz que quem navega automaticamente aqui é o indexador, e isso daqui está incorreto, porque quem navega automaticamente é o rastreador, o crawler que faz isso, tá? Então o crawler faz o sistema de navegação, identificação e armazenamento dessas páginas, das páginas potenciais, tá? Depois tem um processo de tratamento e de indexação dessas páginas. E aí tem um conjunto de critérios para poder indexar, para saber qual é a página, por exemplo. As que carregam mais rápido tem uma pontuação maior do indexador, né? A depender do tipo de palavra-chave. Então, se eu tenho uma mesma palavra-chave em várias páginas, tem um conjunto de critérios que o motor de busca do Google ali utiliza para fazer esse ranqueamento e essa indexação. Tá? Mas aqui é o indexador que faz o processo de indexação e o rastreador que sai automaticamente varrendo as páginas de internet atrás desses links e das páginas disponíveis. Então essa questão erra quando ela diz que é o indexador que efetua esse processo. Tá certo? Então vamos lá, mais uma questão aqui muito importante, uma questão que pode aí voltar a aparecer aí na nossa prova agora de 2025. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você se inscreva, que curta, que compartilhe, que leve esse vídeo aqui para mais longe. Nosso canal está crescendo, aos poucos, mas está crescendo com a ajuda de vocês. Está crescendo bastante. E aí a gente tem cada vez mais trazido conteúdos importantes, principalmente nessa reta final que a gente tem agora da prova, chegando agora, né? A prova da Polícia Federal. Então utilizem esses vídeos aqui para fazer revisão, utilizem esses vídeos para tirar dúvida, o foco no estudo de vocês teórico ele deve permanecer, mas eu acho muito importante a gente conhecer essas questões que já ocorreram para poder isso orientar o estudo da gente agora, né? Então isso vai ajudar a orientar o estudo de agora. Então eu peguei aqui uma coletânea de 100 questões que já passaram aqui pelos concursos da Polícia Federal, todas as questões do Sebrasp, e aí a gente começa a identificar algum tipo de padrão, e isso pode ajudar a gente a direcionar, focar e reforçar os estudos agora nessa reta final, tá certo? Então continue acompanhando a série, tem muita questão ainda pela frente, tem muito assunto bom pra gente ver, já teve muito assunto que a gente viu que se repetiu, então aquele assunto é um forte candidato de você reforçar na hora do estudo, tá? Lógico que se a gente puder e tiver tempo, a gente vai tentar cobrir todo o edital, mas um estudo inteligente, um estudo eficiente, ele é muito mais focado ali, muito mais orientado no que pode trazer mais resultado. Então essa é uma grande questão aqui pra gente. Então ver esse conjunto de resoluções de questões pode virar uma bússola para que a gente possa fazer um estudo muito direcionado e muito mais eficiente, certo? Então eu espero que todo mundo tenha curtido, curta, compartilha, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo. Até a próxima aula.